gente está no Vizcaya Museum and Gardens, aqui em Miami, South of Miami. E hoje o papo vai ser sério, acho que vai ser difícil, mas vai ser importante para você que está começando a curtir e gostar aqui do Mel Talk. Vem com a gente que vai ser bem bacana e importante hoje o papo. Olá, bem-vindos a mais um Mel Talk. Hoje eu tô aqui direto de Miami e a gente vai estar conversando, é um papo sério, com a Flávia Duarte. Obrigada, Flávia, por ter recebido o Mel Talk aqui. Obrigada, Mel, pelo convite. Um prazer poder contribuir. A Flávia sofreu abuso psicológico, abuso físico e hoje está no processo da recuperação da autoestima. Eu quero que você conte tudo, como que acabou entrando nessa, que você é estudada, né? A gente pensa que não acontece com a gente e aos pouquinhos a gente vai caindo nessa cilada. Foi exatamente isso, Mel. Eu nunca imaginei que eu pudesse cair. Também não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje do que é a violência. Então eu não imaginava que estava caindo numa cilada. Estava achando que estava entrando num relacionamento romântico, perfeito, cheio de cuidado, cheio de proteção, cheio de amor, e era uma enrascada. Estava entrando num relacionamento abusivo. Você está aqui nos Estados Unidos há quanto tempo? Tem 8 anos. 8 anos. E esse iniciou há quanto tempo atrás, esse relacionamento abusivo? Esse relacionamento começou em 2020. Eu já estava morando aqui nos Estados Unidos e eu estava procurando um quarto para alugar e essa pessoa colocou um anúncio em um grupo. Então foi o primeiro contato que eu tive, foi para locação desse quarto. Mas já quando a gente se conheceu por mensagem ali pelo grupo, eu não sabia se eu ia ficar nesse quarto ou não, né? Eu tava vendo umas outras coisas. Só que ele começou a já conversar, mandar mensagem, falar que... Uma paquerinha. Uma paquerinha. Ai, vem ver o apartamento, eu abaixo o valor pra você. E eu falei, mas o problema não é nem só o preço, é a localização, tudo isso. Mas nisso foi os primeiros contatos. E insistindo pra eu ir ver o apartamento, né? E quando eu cheguei a ir ver o apartamento, já tinha falado algumas vezes por mensagem. E no dia que eu fui ver o apartamento, também novamente aquela coisa de vamos sair, o que você faz, vamos tomar um vinho, aquela pessoa aparentemente, né, educada, correta. E aí eu acabei sim dando uma oportunidade para sair, para conhecer, não tinha decidido ainda pelo quarto. E foram os primeiros contatos que eu tive com esse abusador. Já teve sempre aquela coisa de conquista, desde as mensagens querendo me conquistar, querendo dizer que eu era uma mulher legal, me colocar lá pra cima. No comecinho tava te colocando lá pra cima? Sim, no começo, aí a gente me chamou pra sair pra jantar, o que não tem nada demais. A gente foi pra um restaurante, eu lembro que no dia eu tive até um imprevisto, tive que ir pra outra cidade e eu falei, nossa, eu não queria desmarcar, porque eu sou uma pessoa que eu não desmarco compromisso, todas as qualidades que ele foi gostando. Mas eu vou estar num lugar muito longe, não, eu faço uma reserva, eu troco o lugar do restaurante, né, pra gente... Eu até falei assim, nossa, que homem, né, vai trocar o lugar, vai pra cidade que gentil. eu estou. Gentil, foi isso que me passou na cabeça e não imaginava que era o ciclo do abuso. Ele começa exatamente assim, com muita proteção, com muito amor, com muita atenção, né? E imagina, mudar o restaurante para outra cidade, isso é bem típico. E você sempre foi close to your family, assim, sempre chegada da tua família, sempre junto da tua família? Muito. Eu sempre fui muito família e acho que isso foi uma das coisas que chamou muita atenção dele. Porque logo no primeiro contato por mensagem, ele pediu o meu perfil do Insta. E a gente acaba falando tudo no Instagram. Tava tudo no Instagram. E eu dei porque, como eu tava querendo alugar um quarto, eu falei, ele tá querendo ver se eu sou uma pessoa correta, nada demais. E ali no meu Insta tava muito exposta, porque tinha aquilo ali de ser família, minha mãe, meu pai, meus sobrinhos, a minha rotina. Então acho que ali ele viu que seria uma vítima que ele ia conquistar muito fácil. E daí vocês começaram a namorar? Sim, a gente começou imediatamente, porque ele falou assim... Sou uma pessoa séria. Sou uma pessoa séria. Eu tô procurando uma mulher que queira um relacionamento sério. Então, se você não quer, se você quer bagunça, já nem vamos nos relacionar. Isso me chamou mais atenção ainda. Então, eu falei, nossa, ele é um homem sério, ele quer uma coisa séria. Logo no primeiro encontro ele já falou isso e me chamou para sair no dia seguinte para ir num show. Ele falou, olha, eu vou entrar com você de mão dada, como minha namorada. Foi conquistando. Foi assim, um príncipe que eu falei assim, gente, né, existe isso ainda? Eu quero isso para mim.
E daí ele falou isso, eu vou te apresentar como minha namorada. Eu fiquei assim, não respondi de princípio, mas sempre com aquele tom de meio que ordem. Então, já vou te apresentar, você vai ser minha namorada. Eu achei estranho, mas ao mesmo tempo eu gostei daquilo, sabe? Porque ao contrário de né, que a gente vê no dia a dia, as pessoas não querem assumir um compromisso. E ele não. Nossa, eu vou te levar, vou te apresentar para os meus amigos. Que era tudo fake, viu? Não eram amigos verdadeiros, eu acreditei que eram amigos. Então eu fiquei, nossa, ele vai me apresentar para os amigos dele. E no final não era nada daquilo. Nada, amigos. Era tudo gente que ele tinha acabado de conhecer e uma cilada. E quais foram os primeiros sinais, assim, vocês já juntos? Quando ele começou a te proibir? Olha, logo no segundo dia que a gente saiu, que a gente foi num show, você sabe que a gente tava na fila, assim, ele foi grosseiro com a moça que tava atrás da gente, porque ela tava, assim, reclamando da fila, e ele virou, assim, e falou, calma, ele falou muito nervoso. Foi a primeira coisa que eu ignorei, porque tanta coisa boa que ele pareceu ser, e aí eu falei pra ele, calma, não precisa ficar assim, conversei com ela, e daí ele falou, aí logo ele mudou a personalidade, ele falou, nossa, como você é calma, como você fala com as pessoas, assim, de um jeito doce, me desculpa, eu me exaltei. E eu falei, tudo bem, ficou nervoso, acontece. Por isso que a gente não pode ignorar os primeiros sinais. Eu ignorei. E aí passou, né? Só que depois tiveram outras vezes. A gente, como estava começando um relacionamento, a gente estava sempre juntos. Aí teve relação do celular, ligar direto pela câmera, logo no comecinho, sem nem falar nada, desconfiando. Quando saí do trabalho, eu tinha que ligar para falar que saiu. Você tinha que falar onde você estava, o que você estava fazendo, com quem você estava. Exatamente. Logo no começo, eu falei que ia do trabalho para casa dele, eu não pude. E aí eu fui para casa, normal, dei uma satisfação para ele, falei, vou para casa, saí tarde. No dia seguinte ele arrumou uma briga, ele ficou nervoso, ele disse, vamos terminar a relação, porque eu não confio, você saiu do trabalho e não veio para cá. Eu achei um pouco também exagero. Eu falei assim, nossa, mas eu te avisei, eu saí e fui pra casa. Você acha que é uma proteção, né? Que é porque te adora e quer ficar com você. Exato. E aí eu não me dei conta de que aquilo era um controle, né? E eu fiquei me justificando pra ele. Essa hora eu deveria ter falado, eu sei que eu não menti e tal, e ficar tranquila, mas eu me justifiquei pra ele. Não, eu não saí do trabalho. Ele, mas eu vi que você tava no celular conectada. E aí eu fui pra casa dele pra pedir desculpa, sendo que eu não tinha feito nada errado, para falar para ele, para convencer que eu fui para casa. E é um tipo de controle que a gente não deve aceitar no começo de uma relação. Hoje eu tenho essa consciência, mas na época eu não tinha. Então tinha sinais, sempre teve esses sinais. Até que eu ignorei tanto os sinais e eu olhava só o lado bom, que tinha muito lado bom também. Que depois de briga tinha um agradozinho, era uma flor, um bombom, uma viagem. Sim, um presente, eu chegava na casa dele, olha o que eu comprei pra você, e daí falava, tá tudo bem, que é o jogo da manipulação do abusador, né? E sempre isso mesmo, uma briga, vamos viajar, vamos fazer um passeio, vamos sair, deixava de ir trabalhar até, que foi um pouquinho antes da pandemia, pra fazer as coisas comigo. Então eu falava, nossa, que atencioso, que amoroso. E isso faz a nossa mente desculpar inconscientemente, né? Causa uma compensação aí. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais. Daí você já estava morando com ele? Aí foi que estava quase um mês já se relacionando e eu estava procurando um quarto, lembra? Uhum. E ele falou assim, por que você não vem morar aqui? E eu falei assim, olha, eu tenho que pensar bem, porque é a primeira vez na minha vida, com 40 anos, que eu vou largar tudo para ir morar com um homem. Eu queria um relacionamento, eu queria casar, mas eu tinha esse receio, né, de entregar a minha vida, eu sempre fui muito independente. E eu falei isso para ele. Mais uma vulnerabilidade, né, que eu expus para ele, aí ele falou, não, mas comigo você tá tranquila, né, a gente vai casar, eu vou casar com você. Eu quero pedir pros seus pais. Quero pedir pros seus pais a sua mão em casamento. E ele conhecia seus pais? Ele chegou a conhecer por vídeo. Por vídeo. Então eu fui achando tudo aquilo muito bonito, né? E você na época estava sem status? Eu estava aqui, eu sou imigrante, né? Eu sou do Brasil, São Paulo. E ele sempre falou pra mim assim, a gente vai casar, você vai poder ver sua família, todas aquelas coisas psicológicas. Mas tudo com muito amor, ele falava de um jeito muito bonito. E eu acreditei que era um homem, sim, que tinha problemas, que ficava nervoso com algumas questões, mas que era um homem bom, acreditei nisso. Então, eu sempre tinha um esforço de... E uma desculpinha. Você arrumava uma desculpa para algo errado que ele tinha feito?
Na verdade, grosseria. na verdade ele já sempre me culpou. Não era eu que arrumava desculpa, mas ele falava, eu fiquei nervoso porque você, entendeu? Do trabalho, é culpa sua. Do trabalho ele ficou nervoso porque você foi pra casa, você falou que ia vir pra cá. Então assim, ele colocava na minha cabeça que a culpa era minha. E você foi acreditando. E eu fui acreditando. Se tinha algum problema no relacionamento, era você. Era eu. Então eu falava, nossa, realmente ele desconfiou, ele tem razão. E o fato de você estar aqui sem status também, acho que acabou aumentando o teu receio de largar. Quando você pensava nessa época de largar ou não? Quando que foi a virada? Teve abuso físico? Como é que é? Eu falava pra ele que eu não ia casar com ele porque a gente tava tendo muitas brigas, que não me importava o status e nada disso. Mas tinha essa coisa que eu te falei, uma hora tava bom, uma hora tava ruim. Então a hora que tava bom, eu falava, tá tudo bem, a gente vai se casar, vai ficar tudo bem. Só que só ia piorando a situação. Mas eu nunca me intimidei por causa disso. Tanto que eu não casei com ele, graças a Deus. E eu falava, eu não vou casar se a gente continuar nessas brigas. Mas quando eu me dei conta, Mel, eu tava tão envolvida nesse relacionamento e morando junto, e começou a pandemia. Então eu fiquei confusa. Saía de casa, não podia trabalhar, não podia sair. E ele falou, é melhor você não trabalhar. Ele me convencia muito fácil, porque a pandemia ajudou. Devolve o seu carro, vamos ficar só com o meu carro. Você vê que ele foi tirando tudo que... pra você ficar cada vez mais dependente dele. Exato. Tudo que dá força pra gente. Amigo, família, carro, trabalho. Tudo isso ele foi tirando aos poucos, me convencendo. A gente não precisa de 2 carros, vamos usar só o meu. Então, nisso eu fazia tudo sempre com ele. E foi virando assim uma teia, que eu já não sabia mais como sair. Com 1 mês e pouco de relacionamento, já indo para 2 meses, ele me agrediu fisicamente. Ele ficava muito nervoso. Logo no começo. Logo no começo. Ele ficava muito nervoso e ele dizia que ele tinha também problemas emocionais, porque tinha sido traído. E me colocou ali naquele problema dele como a salvadora. Você pode me salvar? Você pode ficar comigo? Quem que não quer ajudar a outra, né? Ele falava assim, você promete que nunca vai me deixar? Imagina, uma pessoa boa, que tem caráter, a gente vai fazer de tudo para cumprir com a nossa palavra. Coisa que um abusador já não faz. Era muita mentira, falava que não ia me agredir mais e me agredia. Então eu não conseguia sair dali, eu não tinha acesso a amigos, não tinha acesso, até a minha psicóloga, ele não queria que eu fizesse mais terapia. E um dia ele me agrediu também por isso, porque ele deixou eu falar com a minha psicóloga, porque ele ouvia tudo. E daí ele falou assim, você não falou pra ela que você não ia fazer mais. Você tinha que ter falado que você não ia fazer mais, e aquela pressão. E aí ele me agrediu esse dia também. Então assim, foi muito triste. E eu não via como sair dali. Porque você já estava afastada dos seus amigos, mal falava com família. Você contava pra tua família? Não. Por vergonha? Contei. Na verdade, a gente mostra pra todo mundo que aquele relacionamento tá perfeito. A gente não tem nem coragem de falar pra ninguém que tá acontecendo alguma coisa ali. Porque e dá medo do abusador, né? Apesar de não ser culpa nossa, mas dá vergonha falar, poxa, eu apanhei. E ainda continuo com a pessoa. Com certeza. Já é confuso pra gente entender. Porque a gente acha que, né, no teu caso, não sei, você tava achando que algum momento você achou, não, eu mereci? Eu nunca achei que eu mereci. Tá. Mas eu achava assim, quando ele fazia, eu falava assim, eu mereço dar uma chance pra ele. Eu não achava que eu merecia. Ele merecia uma chance. Mas eu achava assim que... ele ia melhorar. Eu vou ajudar ele. Eu vou ajudar a melhorar. Provar que essa insegurança é besteira. Eu vou ser essa força pra ele, né? A Mulher Maravilha. Eu vou mostrar pra ele como é que tem que ser. Então eu tinha isso dentro de mim. Aí eu ficava fazendo muito esforço pra aquilo dar certo. Ele falava, a gente não tá bem, a gente tá brigando muito, deve ser energia. E eu falava, vamos mudar então a casa de lugar? Olha como tem sempre um esforço da mulher. E aí eu mudava tudo de lugar, mudava os móveis, ele falava, agora vai ficar tudo bem, agora... E aí eu entrava de novo naquele romance falso, né, pra me sentir bem, porque eu tava me sentindo tão mal. Você se sente tão mal estando com o abusador, é tanta humilhação, é tanto psicológico, agressão física, agressão sexual, verbal, que você quer ficar bem por alguns minutos, então você perdoa ali alguns minutos. E onde foi o clique que você falou assim, não, eu não posso mais viver nisso, eu preciso sair desse relacionamento? Já estava muito avançado o processo dele agressivo, já teve uma vez quase acidente na estrada dirigindo, já estava a minha vida correndo risco. As ameaças que ele fazia, a gente brigava e tinha a sacada do prédio. Então ele falava coisas assim, se eu te jogar daqui de cima. E já começou a jogar as coisas muito na minha cara. Então eu fui ficando com medo.
Eu literalmente não sabia como Então, se sair antes você daquele... não sair do relacionamento, que queria ajudá-lo, né? Achava assim, não, vai melhorar e vai ficar tudo bem. Depois, começou a apanhar, começou a ser agredida e começou a ter medo de sair daquilo, porque senão você ia morrer. Era Sim. isso que passava na tua cabeça. Na minha cabeça, eu não me via fora daquele relacionamento. Você não via saída. Não via saída. A única coisa que passava na minha cabeça é: eu preciso fazer alguma coisa para que isso melhore. Ele marcou noivado, aí eu ficava fazendo convite do noivado. Sabe? A minha esperança é de que aquilo um dia, é nisso que as mulheres ficam por muitos anos. Então vamos fazer o noivado? Vamos. Aí no outro dia brigava. Aí brigava, eu tava na cama, chorando, desesperada porque ele me bateu. Aí ele falava: vamos no shopping comprar nossa aliança de casamento? E eu ficava assim: meu Deus, como que ele quer fazer isso, sendo que eu tô destruída? Mas aquilo é como se fosse uma esperança, sabe, Mel? Eu falava: não, mas agora vai dar certo. Vamos lá comprar o anel. E aí a gente ia. Aí brigava de novo, outra briga, me batia. Aí eu falava: eu não tô aguentando mais. Ai, vamos ligar pra advogada. E a família? Não ligava, mãe, precisa de ajuda, pai, não precisa de ajuda? Não. Pela vergonha? Pela vergonha, nem amigos sabiam. Os amigos achavam que estava tudo bem, mesmo porque eu estava muito prisioneira dele. Quando a gente saía e fazia vídeos, que eu demonstrava um pouco nos vídeos que eu estava mal, ele falava: por que você falou isso no vídeo? Por que você fez isso? E eu falava: mas eu não fiz nada. Aí acho que ele pensava assim: as pessoas vão dar a entender que ela está sofrendo no relacionamento. Então eu apagava o vídeo e eu tinha que fazer um outro vídeo falando assim que eu estava bem com ele. Então, aqui... você só postava o que ele autorizava? Só. Olha o nível de manipulação. Então eu apagava aquele vídeo e falava: não tá bom, então vou fazer outro. Então para todo mundo, Mel, aquele relacionamento tava bom, mas as amigas, de verdade, elas perceberam que tinha alguma coisa estranha. Você tava muito afastada? Muito afastada. Não podia atender telefone. Uma vez eu atendi uma amiga que eu achei que não tivesse problema, ele causou uma briga, ele me xingou, ele me humilhou, foi horrível. Então, como eu não queria mais aquilo, eu falava: não vou fazer mais. Então você vai afastando. Nisso, a vítima afasta a família, você não quer preocupar sua família. Não. Você afasta seus amigos, você também não quer preocupar. E você não quer expor. Então, foi isso que foi acontecendo comigo. Eu me vi numa situação assim: ou eu faço tudo para dar certo aqui, para ficar com ele, ou se eu sair, ele não vai deixar, ele vai me buscar. Ele fazia eu prometer muito que ia ficar com ele para sempre. Então, assim, é uma situação que você não se vê fora. Então, muitas mulheres se perguntam: como é que ela consegue estar nessa relação? E aí é isso que eu falo: eu não me via fora da relação. Então você não se via fora desse relacionamento. E qual foi o momento que você conseguiu pedir ajuda, conseguiu pedir socorro? Foi sem querer? Como é que aconteceu? Foi totalmente sem querer. Porque a gente tinha tido brigas tão horríveis. Ele me agrediu e a polícia, os vizinhos chamaram a polícia. Os vizinhos ouviram. Aqui acontece muito, né? Sim, aqui você... Quem briga, o vizinho chama a polícia. Exatamente. E a polícia... Na verdade, o vizinho avisa o prédio e o prédio é obrigado a reportar. E a polícia tinha ido em casa. Só que não aconteceu nada. O policial perguntou: aconteceu alguma coisa? E eu tava toda agredida. Seminua. E ele falou atrás de mim, assim, ele falou em português assim: fala que não aconteceu nada. Ele abaixou a cabeça e falou: fala que não aconteceu nada. Então, quando o policial perguntou pra mim... Mas como que você tava, então? Eu tava de lingerie, de calcinha e sutiã. E já com marcas da agressão, porque esse dia ele me bateu muito. Ele me deu chute, ele me deu soco, ele puxou meu cabelo. A casa tava toda destruída porque ele tava tão nervoso que ele quebrou as coisas. Ele quebrou fotos dos meus sobrinhos. Então, os policiais ali perceberam que não estava tudo certo. Sim, perceberam. Então foi o primeiro sinal. Mas como aqui... Você não fez a denúncia. Vai a tua palavra. Então, olha só, a polícia foi embora. E a policial pediu para ele dormir fora de casa. Ele falou que era uma briga de casal, tal, inventou uma história. E ele depois voltou para casa. E aí ele falou assim: olha, tá vendo como eu te amo? Tá vendo como eu te protejo? Você poderia ter sido presa. Aí ele reverteu a situação. E essa briga foi porque ele pegou o meu celular. Eu tava com o meu celular na mão, ele com crise de ciúmes, ele tomou o meu celular. Quando eu fui pegar o meu celular, ele começou a me agredir. Então, uma coisa que é contra a lei. E aí o policial foi embora, ele voltou no dia seguinte e a gente continuou junto. Ele falou que me protegeu, que me defendeu, que eu poderia ter sido presa.
E eu estava tão manipulada nesse ponto da relação que eu tomei aquilo como verdade. E ele ainda falou pra mim, você quer terminar a relação? Mas eu já sabia que era uma fala de mentira, né? Que se eu falasse que sim, era pior pra mim. Olha o nível da manipulação. Então ele falou, você quer terminar o relacionamento? E eu falei, não. Eu estava apavorada, porque eu vi que ele tinha poder até em frente aos policiais. Ele não teve medo nenhum dos policiais. Então eu vi que ele era uma pessoa capaz de tudo. Porque ele não teve medo nem da polícia. Então essa foi a primeira vez que você teve o contato com a polícia. E depois? Sim. Aí a polícia foi embora e a gente continuou o relacionamento. Aí ele ganhou mais força ainda, né? Porque ele viu que ele podia fazer o que ele quisesse e eu já estava ali ainda com ele. Então a gente continuou. E eu lembro que a casa ficou toda cheia de sangue, porque ele se cortou tudo. Ele fez eu limpar tudo. Tive que limpar e eu limpava aquilo chorando. E eu falei... assim, eu tenho que ficar aqui. Esse relacionamento é o relacionamento que eu tenho. E só que continuaram as agressões, né? Ele queria me obrigar a fazer muitas coisas que eu não queria fazer, já me obrigava a ter relação, sempre. E trabalhar para ele, né? Nunca me pagou. Então assim, eu tava ali fazendo tudo que ele queria. Ele fez você largar teu emprego e ficar tudo ali, tudo em volta, onde ele controlava, sabia tudo que você estava fazendo. Tudo. Com quem você falava, a hora que você comia. Ele tinha a senha do meu telefone, ele tinha a senha do computador, ele fez eu dar o meu computador e ficar só com o dele, ele tinha acesso a tudo. Ele falou assim, olha as senhas da minha conta, olha, eu divido tudo com você. Então eu me sentia naquela obrigação de também compartilhar as coisas com ele. E aí ele me tinha nas mãos, né? Ele tinha tudo ali. E foi muito triste, porque essa altura do campeonato, assim, eu já não sabia mais a quem recorrer. E depois desse dia da polícia, ele viu que ele tinha total domínio sobre mim, que eu iria fazer tudo o que ele mandava. Porém, um dia, a gente já estava brigando desde sexta-feira, eu estava esgotada. Eu tentava fazer as pazes, ele não queria, e ele brigava muito, e a gente bebia, a gente estava bebendo para tentar descontrair. Então assim, eu estava de sexta-feira até domingo muito exausta, muito cansada, ele brigando o tempo todo. Eu já estava cansada, eu comecei a revidar e falar assim, não é bem assim, não é bem assim. Comecei a responder ele estava muito nervoso. E eu estava tão cansada que uma hora eu fui deitar, fui dormir. E eu acordei com ele, querendo ter relação sexual. E aí eu disse que eu não queria. Essa hora ele começou a quebrar tudo. Pra você ver como eu sempre tinha que fazer o que ele queria. E ele começou a destruir tudo, sabe? Começou a quebrar tudo de novo, começou a pegar minhas roupas e botar pra fora do guarda-roupa. Você vai embora daqui, você vai sair daqui da minha casa. Essa hora foi a hora que eu saí correndo. E eu tava dormindo, tava sem roupa. Eu falava, como que eu vou pôr uma roupa? Porque ele tava muito agressivo e queria me bater de novo. E aí ele foi jogando as minhas roupas pra fora, eu peguei uma roupa e coloquei uma roupa e um chinelo e tava procurando o meu telefone. Falei, onde tá meu telefone? Porque eu preciso do telefone. E aí ele viu eu colocando a roupa, ele foi pra me dar um soco. Ele fechou a mão. De novo. E nessa hora eu peguei a bolsa e saí correndo. Dessa vez eu não fiquei dentro do apartamento, eu fui pra rua. E aí quando eu saí pra fora, nossa, eu tava desesperada. Eu peguei o elevador, eu fui pra rua, eu comecei a andar. Sem rumo? Sem rumo. Mas eu fui andando de chinelo e com aquela roupa, sem comer, 3 dias sem comer, minha cabeça não tava nem pensando direito. Sentei no mercadinho perto de casa e esqueci que ele tinha rastreador no meu celular. Então eu estava ali sentada, ligando para as minhas amigas não me atendiam, porque já estava sem contato com elas. E eu ligando, ninguém me atendia. Eu liguei para ele se acalmar, para eu voltar com ele. E ele estava muito nervoso. Então ele não queria conversa comigo. Só que ele me seguiu pelo GPS. Aí quando ele me seguiu pelo GPS, eu já tinha conseguido falar com uma amiga. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, vem aqui, eu tô aqui nesse endereço. E ele parou o carro do meu lado. Quando ele para o carro do meu lado, ele falou, entra no carro. Aquela hora ali eu não entrei. Foi Deus, sabe? Porque eu já estava ligando para ele para falar com ele. E aí eu falei assim, não vou entrar no carro. E ele entra no carro, só que estava no lugar público. Então eu não entrei no carro, ignorei ele. A minha amiga chegou. Aí a gente foi para a polícia. Essa é uma dica que você dá. Esteja em lugar público. Peça ajuda em local público. Tem que estar em lugar público. Porque senão ali, se eu estivesse em casa, eu tivesse atendido meu telefone, ele teria me convencido a voltar, como ele sempre fez.
né? Então eu falo que todos os dias, assim, eu agradeço a minha liberdade em primeiro lugar, porque até hoje era para estar nesse relacionamento. Eu ia voltar com ele. Eu liguei até pro filho dele, falando, converse com teu pai, ele tá muito nervoso. Olha pra você ver como eu não me dele via. imaginava que isso acontecia? Já. O filho Porque dele... você foi a primeira? Não. Ah, Eu estando na relação com ele, eu recebia várias mensagens da ex dele. E ele sempre apagava. Ele falava, você vai acreditar nela ou você vai acreditar em mim? Foi por isso que eu comecei a virar a chavinha. Então falar ele assim, já tinha outras feito vítimas. com outras vítimas. E ela me mandou uma carta um dia, escrevendo tudo, bem séria, falando, ele fez tudo isso comigo, ele vai fazer com você. Ele pegou dinheiro meu, ele abusou sexualmente, ele abusou moralmente, psicologicamente, ele destruiu a minha vida e ele vai fazer tudo com você. E tava fazendo. Esse dia eu gelei, porque... Você viu que era você ali dentro. Era eu naquela situação. Então foi assim o start para eu saber que eu estava num relacionamento abusivo, que eu tinha que fazer alguma coisa. E esse dia foi o dia da minha liberdade, que eu estava livre, né? Porque daí começou o processo. E daí fez a denúncia na polícia, e daí a polícia, desde então, ela acaba te protegendo. A polícia foi só um reporte, né? Ela falou, eu falei o que aconteceu e a polícia perguntou, você tem certeza que você vai fazer um report que pode não acontecer nada? E eu falei, não, eu preciso fazer. Eu estava na rua. Então eu fiz a denúncia, uma policial me acompanhou até a casa para poder pegar as minhas coisas. Ele estava lá? Ele estava lá. E eu chorando, desesperada, chorando, e ele falou para a policial, é uma louca, nem sei, eu mandei ela sair daqui porque eu não quero ela em casa. Falei, gente, aí eu só chorava. E a policial falou, pega tuas coisas e sai daqui, que você vai ficar segura. E ele falando, aquela humilhação toda, eu tive que ir pra rua, não tinha pra onde ir. A minha amiga disse, Flávia, eu não tenho onde te colocar com todas essas coisas, metade ficou na casa, eu saí com a roupa do corpo e com umas malas, e ela pagou um quartinho de hotel pra eu ficar. Ela falou, eu posso te ajudar com isso, e me deu $140 pra eu comer. Só que eu tava com tanto pânico que eu não conseguia sair do quarto. Minha amiga que ia levar comida pra mim lá, ia me levar pra sair, e eu tinha que fazer uma ordem de restrição pra ele não poder chegar perto de mim. Então o primeiro passo foi a denúncia. Então a policial faz a denúncia. E depois eu tava com uma ajuda de uma psicóloga me orientando, porque eu não sabia o que fazer. Foi daí que você foi cada vez mais entendendo que desde o começo ele já estava querendo te manipular? Desde o começo. Uma psicóloga falou pra mim, nesses primeiros dias que eu fiquei na rua, nesse quartinho, ela falou, não fala com amigos. Amigos querem muito te ajudar, amam você, mas eles não estão preparados para te ajudar. Você precisa se proteger. E ele mandando várias mensagens no meu celular. Não escuta ninguém, me chamando de amor. Não escuta ninguém, a gente se ama, a gente vai voltar e ficar tudo bem. Então essas mensagens no meu celular todo ali, eu falei, eu posso cair de novo. Então a terapeuta disse, faz uma ordem de restrição. O número, ele bloqueou meu número, porque o celular também, ele trocou meu telefone. Então eu fiquei sem telefone e minha amiga comprou um chip pra mim. Então eu tinha uma outra linha. E aí começou o processo, Mel. Começou todo um processo de entender o que estava acontecendo. Eu não sabia nem que eu tinha sido vítima de violência, porque a psicóloga que me falou, você está sofrendo isso, você foi vítima de todos os tipos de violência. Então daí você entendeu que você estava sofrendo abuso psicológico, físico, moral, patrimonial, sexual, todos. E ali começou um processo, né, de ir para a justiça. Como eu fiz a ordem de proteção e uma denúncia, eu tive que provar o que eu estava falando, porque eu denunciei ele. Então foi muita dor. Porque eu falei, nossa, eu fui a vítima, eu ainda tenho que... E não é fácil falar, né? Acho que principalmente no começo. Hoje acho que você deve achar bom até para ajudar, às vezes muitas pessoas estão passando por isso. Sim. E... foi até o motivo de eu querer compartilhar. Aquela dor era tão grande, que estava me destruindo. Eu precisava colocar aquilo para fora de alguma forma. Né? Foi quando começou o projeto Flávia Se Cuida. E me fala então um pouquinho desse projeto lindo, que ajuda hoje tantas mulheres. É só para mulher mesmo? Porque acontece abuso acontece também, com homens também. E todas as dicas, inclusive, são para os homens também. É que eu foquei o projeto com as mulheres. Aqui é o maior número de casos, né? Tá. E logo assim, depois de 15 dias que eu saí do quartinho do hotel, eu pedi para uma amiga para um lugar para ficar, até eu voltar a trabalhar e ter condição de pagar. E assim, eu tava muito deprimida,
não estava me reconhecendo mais como pessoa, eu baixei muito de peso, né? Eu estava pesando, assim, eu cheguei a pesar 54 quilos, com 1,70 m. Então eu olhei para aquilo ali, eu não me reconheci e tal, e foi um dia que eu levantei da cama chorando. Nesse momento você já tinha falado com a família? Não, eu nunca falei. Não. Minha família soube depois. Você já estava melhor? Isso, que eu falei, olha, eu tive um relacionamento com uma pessoa, falei pra minha mãe, exclui ele, porque ele tá querendo voltar, eu preciso me proteger. E aí eu contei assim, bem por cima, que eu não queria preocupá-los, e eu tava destruída. Se eu contasse pra eles naquele momento, eles iam pedir pra eu voltar. E como eu estava sendo ajudada por uma instituição, eu fui ajudada por uma instituição. Qual instituição do governo, te ajudou? O CIVEC. É uma instituição do governo americano. Eu fui, com tantos telefones que me deram para ligar, pedir ajuda, eu fui parar lá, nem sei como. Foi Deus também. E aí eles falaram, Flávia, você precisa vir aqui fazer um relato de tudo. Então eles me deram toda a instrução, orientação, advogado. Eu passei por muitas entrevistas com psicólogos. Então eles queriam me analisar para saber se eu estava falando a verdade ou não. Então foram muitas entrevistas, eu estava assim, eu não queria falar mais daquilo. Dói muito falar. Hoje eu consigo falar com leveza. Mas na época eu não conseguia falar, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E ela disse, você precisa contar. Você precisa falar. E ali elas estavam me avaliando, né? Para ver se realmente eu tinha sido uma vítima. E aí começou o meu processo. Eu levantei um dia da cama e falei, Flávia, se cuida. E até eu falei no começo, se cuida que dói menos. Depois virou Flávia, se cuida. Porque todos os dias eu levantava e falava, Flávia, se cuida. Faz o que você puder. Porque ninguém pode fazer nada por você, se você não fizer. Eu tinha que levantar da cama todo dia. E eu não tinha força. Eu só tinha vontade de chorar, chorar. E eu tinha que ir pra justiça, tinha que me preparar para ir pra justiça. E medo dele vir atrás e bater, fazer qualquer coisa. Exato. Eu tentei fazer um acordo com ele, ele não aceitou, o advogado, né? O advogado criminal tentou fazer um acordo com ele, ele não quis. Por que entrou o criminal? Porque é um crime, violência doméstica. Aqui. Então, se a pessoa ela tá sofrendo qualquer tipo de violência, são 5 tipos de violência: física, moral, patrimonial, sexual, isso é um crime. Então, aí ela está denunciando um crime. Por isso que eu fui para o criminal. Tá. E aí também eu consegui tudo da instituição. Eu não tive custo nenhum. Porque ela falou assim, olha, a gente vai fazer uma entrevista, a gente vai conversar com você, eu não garanto que você vai ter um advogado, mas vamos tentar. E por conta de tudo que eu passei ali, ela disse, não, nós vamos te dar um advogado criminal para te representar. E eu com aquele medo, né? Falei, gente, ele vai ganhar de mim. Ainda sem status. Sem status. Ele com passaporte americano. Ele americano. E aí ela falou assim, ele era cidadão americano? Sim. Então a gente vai te dar todo um respaldo. Eles não se importam com o seu status imigratório. É importante falar isso. Porque tem gente que tem medo de procurar ajuda, a polícia, assim, quando sofre abuso, por conta do status, né? A falta de status. Sim. Mas aí, no caso, eles ajudam. Eles ajudam. As instituições, elas nem perguntam o seu status imigratório. Elas estão ali para te ajudar, para te apoiar, para te proteger. E foi quando a minha psicóloga do Brasil falou, você tem que vir pro Brasil. Você está mais segura aqui. E aí eles falaram, não, você está segura nos Estados Unidos. No Brasil você não está segura, porque o caso aconteceu aqui. E eu contando a história, eles me deram comida. Você tem o que comer? A gente vai te dar uma cesta. Muitas vezes com vergonha de falar que não tinha o que comer. Porque às vezes a mulher não sai também daquele relacionamento, porque não vai ter o que comer, onde ficar, não tem nada, não tem nenhum suporte. Não tem suporte. Já não tem mais os amigos, já está afastada da família. Eu sozinha, não sabia mais com quem falar, não confiava em mais ninguém, porque ele fez eu acreditar que ninguém era confiável. Então ali começou meu processo de só seguir a orientação dos profissionais. Era terapia, 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 uma amiga do Brasil me atendendo, eu fazendo as terapias aqui, esperando a fila de espera da terapia gratuita do governo. Eu fiquei 3 meses na fila de espera. Então era toda semana terapia, terapia, terapia. E aí um dia eles estavam tentando conseguir um auxílio para mim, aluguel, para eu poder me recomeçar, tudo mais. E eu contando ali a minha história, muita vergonha, Mel, você não quer contar, você quer contar meio por cima. E ela me perguntava, eu chorava com vergonha. E um dia eu contando ali mais detalhes da minha história, ela vira para mim e fala, a gente, né? Flávia, você não foi só vítima de violência doméstica, você foi vítima de tráfico humano. Ainda falou human traffic. E eu falei assim, pensa, eu já estava destruída. Aí meu mundo caiu mais ainda, né? E ela começou a perguntar, como assim? E falar daquelas situações me doía mais ainda.
E aí eu só chorava. Então como é importante a vítima ter profissionais que ela confie para ela poder se abrir, porque elas vão ajudar. Precisa ser falado tudo o que está acontecendo. E aqui, então, nos Estados Unidos, tem todo esse suporte? Tem. Se você não tem o que comer, vão te dar o que comer, vão te dar onde ficar e tudo mais. Eles me deram tudo, Mel. Deram comida, me deram um ticket, falou, você tem carro? Eu falei, não tenho nada. Tava com pânico de dirigir, que ele me deixou com pânico. Mas eu dei o ticket para os amigos que me ajudavam. Eu falava, vou pôr a gasolina, minha melhor amiga, eu dei para ela, tal. Eles me deram isso, depois eles tentaram auxílio aluguel, né? E aí, por fim, quando ela falou assim, a gente vai mudar todo o teu processo de violência doméstica, você vai para vítima de tráfico humano. E nisso, Mel, continuou o processo, só que agora de uma forma muito mais dolorosa, né? Já estava sendo difícil, caí a minha ficha que eu fui vítima de violência doméstica, eu falei, nossa, aconteceu comigo. E aí eu falei, agora é tráfico humano. E ela falou, o seu caso caracteriza tráfico humano. E eles também dão suporte para vítimas de tráfico humano. E aí eu fui de novo passar em mais entrevistas, mais psicólogos, para poder perguntar a história toda de novo. E eu já estava tão cansada de tudo aquilo que eu não queria mais falar do assunto. Mas aí começou o processo do tráfico. Então eles falaram, agora a gente vai te dar um advogado imigratório. Então assim, me deram advogado criminal, depois me deram advogado imigratório. A gente não tem disponível aqui, mas a gente vai direcionar uma empresa. E eu estava tão assim, comprometida com o meu processo de cura. Eu falei, eu preciso sair disso, eu preciso ter minha vida de volta. Eu não tinha nem esperança de que eu fosse conseguir, mas eu tinha ação. Eu tinha muita fé em Deus. Você foi no automático, eu preciso fazer. Eu só falava assim, Deus me dá força, guia. Deus me dá força. Deus coloca as pessoas certas, porque eu não sei em quem confiar. Tentei ir pro lado errado, sim, de tipo, vou sair, vou beber, vou esquecer os problemas. E eu só tava entrando no cada vez mais... Eu ficava bem e ficava pior de novo, eu caía de novo. Então eu falei assim, não, eu vou me comprometer com o meu processo de cura. Foi aí que eu comecei a compartilhar tudo, a me cuidar. Falei, Flávia, se cuida, não quer comer, mas vai comer. Não quer treinar, mas vai treinar. Não quer trabalhar, mas vai trabalhar, porque você precisa se sustentar. E os profissionais cuidando de mim. Qualquer coisa me liga, qualquer coisa fala comigo. E Deus colocou, eu pedi muito, Deus coloca pessoas e Deus colocou. Muita gente ali me atendia sem custo nenhum. A instituição toda preparada para me ajudar e falou, a gente vai te dar um advogado imigratório e a gente vai tirar o teu visto de tráfico humano. Então a gente vai aplicar para o tráfico humano e aí se a gente não conseguir, a gente vai aplicar para violência doméstica. Começaram a me instruir, sabe? E hoje você já está nesse processo do Green Card? Eu já tenho. Já tenho documentação? Já sou residente americana. Já é residente. Não foi por esse visto, eu tive que trocar no meio do caminho o processo, mas eles deram entrada no meu processo. Okay. Aí foi entrevista, de novo, ligando, perguntando tudo de novo como aconteceu, e eu não queria falar disso. Só pra você ter uma ideia, eu recebi... Você queria deixar pra trás. Eu queria deixar pra trás. Passou. Mas hoje, no entanto, Flávia se cuida, cresceu tanto, você viu que você pode ajudar tantas mulheres... Não dá para deixar para trás, Mel. Tem que ressignificar. Ressignificar. Então, o dia que chegou os papéis... Mudar não dá. Mudar não mas dá. Mas você ressignifica. É um olhar diferente pro que passou para você continuar. Para continuar. Você tem uma história nova para contar. Porque quando chegou os meus papéis do visto do tráfico humano, eu olhei para aquilo e eu joguei para debaixo da cama. A gente faz até uma analogia com debaixo do tapete. Eu literalmente, eu juro por Deus, eu peguei aqueles papéis e coloquei embaixo da minha cama. Eu falei, eu não quero saber disso. Eu tô indo bem, a minha vida tá indo bem, e não tava nada bem, né, que tava difícil. Mas eu joguei os papéis embaixo da cama. E aí minha terapeuta, por tempos, trabalhando comigo, Flávia, é um direito seu. Por que você, enquanto você não assumir essa história, enquanto você não ressignificasse, mas eu não quero falar disso, ficam me ligando, ficam perguntando, eu não quero falar disso. E ela falou assim, você precisa falar disso. Então na terapia eu fui trabalhando, aí passou um mês, eu peguei o papel e fui no escritório e dei entrada no meu visto de tráfico humano. E olha só o poder da ressignificação da tua história e de ela me convencer, a importância também de profissionais, me convencer que aquilo era um direito meu, né? E aí eu dei entrada nos papéis. Mas assim, eu foquei em mim, no meu projeto, né? E eu falei assim, que esse projeto possa inspirar outras mulheres. Porque olha a história, uma mulher fora do país, hoje eu atendo vítimas e as vítimas falam muito, Flávia, eu tô sozinha aqui. Hoje você tem seu canal, no YouTube e no Instagram? Não tenho canal no YouTube ainda. Ah, não tem? Não, eu tenho programas de TV, que é passado no YouTube através da TV, da Queens TV. E eu tenho o projeto todo no Insta,
@FlaviaSeCuida. E eu também tenho um site hoje, porque durante o processo de cura tem muita coisa, gente, vocês têm que conhecer a história toda. Foi literalmente o meu processo de sair do fundo do poço, né? Eu descobri um dom novo que eu não sabia, comecei a fazer massagem, comecei a falar para as mulheres da importância do autocuidado, do autoamor, porque tinha um monte de profissional ali para me ajudar, mas só dependia de mim. Se eu não levanto da cama todo dia, se eu não vou para terapia, se eu não faço, se eu não tenho movimento... Terapia é crucial. É crucial. Tem que ter. Hoje até a gente ajuda com o projeto Direcionar, se você tem condição, se você não tem condição, a gente tem atendimento gratuito também. É importante porque a mulher não está em condições emocionais. Flávia se cuida, então quem está passando por alguma dificuldade desse tipo em relacionamento, pode entrar em contato para pedir ajuda. Pode entrar em contato. Quando a pessoa for seguir o Instagram mesmo, ela já vai ver que tem muito conteúdo ali para ela ter o primeiro contato com a informação. Porque... Às vezes ela, nem você, no começo você não sabia que estava passando por abuso psicológico, nem tráfico humano no final. Não. Eu tive que pesquisar muito na internet também, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, então eu fiquei olhando. E por isso que eu tenho esse programa hoje. Então quando você olha, isso passou comigo, isso aconteceu comigo, isso aconteceu comigo, aí você vê que é um padrão. E você tem certeza que você foi vítima. E aí você começa aquele processo de, eu fui vítima, mas eu não quero continuar sendo vítima. Eu não quero. Como o Flávia se cuida está ajudando daí as mulheres? Hoje o Flávia se cuida, ele tem bastante coisa. Ele começou só com os encontros presenciais, que chama Aprendendo a Se Amar. Eu tenho um encontro presencial com mulheres, onde eu conto todos os detalhes, ajuda, a gente entrega material, a gente faz práticas para a mulher sentir o que é o autocuidado, o que é o autoamor. Porque a mulher, ela se engana no relacionamento abusivo com o que é o amor, porque ela não sabe o que é o amor. Muitas vezes eu achava que aquilo ali era amor e não era. Então esses encontros mostram pra gente o que é o amor verdadeiro. Aí eu tenho a vela Se Cuida, que é uma vela que eu falo que é minha filha, que é uma vela que vira óleo de massagem. Eu comecei usando nas clientes e depois eu fui usar em mim. Eu vi como a gente quer cuidar do outro. Eu cuidava tão bem das minhas clientes e não usava vela. E aí a vela veio para as minhas práticas, eu tomava banho à luz de vela para não ter crise de pânico durante o banho. E comecei a fazer massagem no meu corpo com a vela, porque ela vira óleo. E comecei a falar para as minhas clientes, olha a importância de você se conhecer, de você saber o que é o amor. Porque daí quando uma outra pessoa te tratar de uma forma que você já sabe que não é amor, você vai poder saber colocar os limites. E hoje a Flávia tá em outro relacionamento, tá casada, bem casada com alguém que te ama de verdade. Isso foi assim o marco da história, né? Eu já com um projeto, com bastante história de superação, de inspiração, veio o meu casamento. Que foi uma fase assim que eu tava muito focada em mim. Eu parei tudo, eu até tentei ter outros relacionamentos. Sabe aquela carência de ter alguém? Uhum. Eu achava que eu precisava de um homem ali do meu lado porque eu tinha passado por tudo isso e tal. E eu arrumei outros relacionamentos e também não eram saudáveis. E aí eu falei, quer saber? Eu não quero mais ninguém, eu vou focar em mim, eu vou trabalhar, eu vou aprender a ficar sozinha, eu vou aprender a curar o meu emocional com a ajuda dos profissionais que eu tenho, eu vou valorizar o que eu tenho, eu vou ver o que eu posso aprender com tudo que eu passei. Eu, assim, me enfiei num verdadeiro casulo. E ninguém me reconhecia mais. E eu fiquei nesse casulo. E durante esse casulo, eu me transformei em outra mulher. Quem me olha hoje fala, não é a mesma Flávia. E eu atraí o meu marido, que era uma pessoa que eu já conhecia. Olha como são as coisas. Então eu estava ali preparando o meu jardim, né? Para não atrair mais coisa ruim. E chega o meu marido e a gente se reencontra e ele falou, você tá diferente. Você tá outra mulher, né? E nós nos conhecemos num evento de festa junina, foi, né, de comunidade brasileira. Daí eu vi vocês dois lá, mas naquela época ainda não tinha nada. Não tinha nada. Inclusive aquele dia ele resolveu sair e um amigo meu falou, olha, ele quer ficar com você. Não, eu senti que ali ele tava te paquerando. Senti Mas eu tava tão assim, bloqueada por causa do trauma, que eu falei assim, eu não quero saber de homem, eu não confio em homem. Entendeu? E meu amigo tinha falado que ele queria casar comigo. Eu falei, gente, você acha que eu vou acreditar nesse papo de casar? Depois de tudo que eu passei? Então eu falei assim, vai ser muito difícil, entendeu? Eu queria alguma coisa. E a gente já tinha se encontrado antes e eu já conhecia ele. Então é importante, né, falar que eu já conhecia ele. Senão não teria, assim, saído tão fácil. Então eu saí com ele, a gente foi nessa festinha que a gente se encontrou e ele lá, todo na dele.
não forçando a barra, era uma coisa muito leve, sabe? Então eu senti essa leveza, eu já senti que não tinha aquela pressa, que os homens têm muita pressa. Quer te conhecer, quer casar, quer ter uma família, aquela coisa de sonho. E ele não teve isso, ele estava muito tranquilo. E aí eu até achei estranho, né? Falei, nossa, esse cara fala que quer, mas não quer, né? E aí foi tudo muito leve, sempre desde o começo. Então ele falou, eu posso te levar na tua casa, embora? Eu falei, pode. Aí me levou, não quis nada comigo, aparentemente. E aí a gente saiu para jantar e se conhecer, ele me escutava muito. Então eu fui sentindo, com toda essa bagagem... Assim, esse é diferente. Esse é diferente. E aí eu falei, mesmo sabendo que ela era diferente, eu não dava muita moral, né? Eu falei assim, eu não vou me iludir de novo. E aí a gente foi se conhecendo, saindo para se conhecer. E foi muito legal porque eu já tinha conhecido ele, já sabia que era uma pessoa de caráter. Então você já tinha amigos em comum que sabiam da idoneidade dele, Já. do caráter dele. Do caráter. E aí eu fiquei só fazendo a minha listinha, que eu falo no meu projeto, eu ajudo as mulheres a fazer essa listinha do que eu quero, do que eu não quero, né? E aí eu fui fazendo assim, se ele tiver alguma indício, igual eu tive da primeira vez, eu ignorei. Eu falei, dessa vez eu não vou ignorar. Não ignoro nada. Então eu falava, amiga, ele não tem nenhum um pontinho negativo aqui, né? E os red flags que a gente fala. Então eu falei assim, eu tô muito de olho nos red flags. Tudo que ele falava eu tava observando, né? E eu via muito se ele tinha atitudes, em vez de ficar falando, porque todo homem quer te conquistar, ele quer falar muito. E eu ficava vendo que ele tinha muito mais atitude do que falar. E as poucas coisas que ele falou, eu falei assim, eu não vou acreditar. Deixa ele falar que eu não vou acreditar. Então foi muito importante tudo isso que eu passei, todo esse aprendizado que eu tirei. Do alto amor. O alto amor. Porque daí eu falei, eu não vou... Hoje eu aprendi o que é o autocuidado, o alto amor. Eu consigo me cuidar sozinha. Eu não conseguia. Eu queria estar com a amiga, eu queria estar com alguém, eu queria estar com um homem para me proteger, eu queria... E eu falei assim, eu não preciso dele para nada. E aí ele foi só somando. E eu falei assim, Flávia, dá esse passo, se permite, porque a mulher fica muito traumatizada, ela não quer outro homem. Eu atendo muita vítima que fala, Flávia, nunca mais eu quero. E eu respeito e tudo, mas eu não concordo com isso. Nesse momento, ok. Eu falo assim, tem que trabalhar. Eu respeito a opinião dela, mas eu concordo sim que a gente merece. Só que a gente precisa se cuidar para atrair uma pessoa boa. Porque a gente com ferida emocional, a gente com dor... carente, acaba aceitando qualquer... Aí tudo que o homem faz pode ser pequenininho, para você vai ser muito. Porque você quer aquele amor. Então tudo que o meu marido fazia para mim, eu já sabia me dar. Ele não estava fazendo nada demais. Então eu fui bem assim, bem pé no chão com ele, sabe? E não abri toda a minha história para ele no princípio. Eu só contei algumas coisas, o que também é uma dica, porque as mulheres acabam de conhecer e contam a vida inteira. Fala tudo. E fala assim, eu vou... Conta o quanto tem no banco. Fala tudo. Eu vou ser honesta, eu vou contar tudo. E a psicóloga fala uma coisa bem legal. Né? Seja honesta, não seja transparente. Você nunca deve se mostrar totalmente, ainda mais no começo de relação. Então eu contei pra ele ali algumas coisas, mas quando ele me pediu em casamento, aí eu falei, peraí, eu quero te contar a minha história. E ele falou assim, eu não quero saber a sua história. Não me importa o que você foi daqui pra trás, eu quero saber do que você é daqui pra frente comigo. Ele também estava me observando e ele falou, eu quero casar com você, eu gostei de você, eu gosto de você e não me importa teu passado. Eu falei, mas pra mim é importante te contar. Então assim, foi uma felicidade inexplicável eu poder ter esse homem do meu lado. Então você se permitiu, depois que você se resgatou esse auto-amor, você se permitiu daí viver. Me permitiu viver. E sempre tomando muito cuidado pra não colocar ali as minhas dores também, as minhas frustrações em cima dele. Então eu continuei com terapia, então qualquer coisa eu também me observo, eu me olho e eu falo o que é meu, o que é dele, e a gente tem um relacionamento super saudável. Eu tenho essa energia masculina do meu lado, sabe? E assim, foi um presente de Deus, porque eu não imaginava. E foi uma promessa de Deus, porque eu fui num evento e a pastora falou pra mim, você vai casar em 1 ano. E eu falei, imagina. Vou casar em 1 ano, né? Como que eu vou conhecer um homem em 1 ano? Primeiro que eu não vou nem dar crédito. E Deus é na primeira coisa, entre aspas, que a gente tem que se apegar, né? Deus em primeiro lugar. Sempre. Porque quando eu fiquei sem nada, eu falo assim, eu tinha Deus o tempo todo. Eu nunca estive sem Deus, eu nunca perdi minha fé e isso me deu muita força. Eu olhava ao redor, eu não tinha nada, eu falava assim,
Até minha amiga me deu até um chinelo para usar, porque eu perdi metade das minhas coisas. E eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para comprar um chinelo, mas eu tinha Deus. Então, quando eu acordava e quando eu ia dormir, eu ia pedindo para Deus me dar força, me dar força, me dar força. E a mulher, ela fala muito isso, eu tô sozinha, eu tô sozinha. E eu falo, eu nunca estive sozinha. Isso foi o que me deu forças para seguir em frente, né? E meu marido veio para somar. Então eu falei assim, por que não esse passo? Eu tinha medo, eu tinha muito medo. No começo da relação eu tinha ainda pesadelos. E daí eu falei assim, Flávia, vamos vencer esses medos? Vamos ligar para terapeuta? Vamos ver se é real ou se é da tua cabeça? Porque fica o trauma de você se relacionar. Mas é legal ter essa visão profissional também, porque ela também tá vendo coisas que você não tá vendo. E ela falava, né? Ia me orientando. Então foi muito gostoso e foi um presente e a gente se casou. Que delícia. Então, Flávia, quer deixar alguma mensagem pro pessoal que tá assistindo a gente? Eu quero deixar uma mensagem sim, para que as pessoas busquem informação. Não desistam do processo, não desistam dos sonhos dela. Não deixem de sonhar, porque ali por um minuto a gente deixa de sonhar. E eu sei que é difícil, mas procure profissionais, né? Hoje eu sou uma profissional, terapeuta, tem um projeto que ajuda muito, a gente direciona para outros profissionais. Então, assim, quem precisar de ajuda, procura o Flávia Se Cuida. Procura o Flávia Se Cuida, procure outros profissionais também. Hoje a informação, ela salva vidas. Então, não fiquem sem pedir apoio de um profissional, porque hoje a violência é um tema muito falado, muito exposto. Então, hoje a gente tem condição. Há muitos anos atrás, a gente não podia nem falar. Então a gente tem um presente de Deus, já um motivo para agradecer, da gente ter apoio e ter ajuda. Aqui nos Estados Unidos tem várias instituições, no Brasil também tem muitas instituições. Independentemente do status que você esteja. Não tenha medo, procure ajuda. Você ainda, pelo contrário, você pode ser ajudada, como foi no meu caso. Você não vai ser prejudicada. Mas procurem a ajuda de pessoas certas, né? E busquem o processo de superação do trauma de vocês, que vocês têm muita coisa para conquistar, muita abundância em várias áreas que eu não imaginei que eu era capaz de conseguir. E quando eu resolvi ressignificar esse trauma, minha vida mudou, que eu falo assim, todos os dias eu acordo e falo, Deus, obrigada. Obrigada, e é essa a minha dica, que vocês também busquem apoio e ajuda para vocês voltarem a sonhar e realizar o sonho de vocês também. Fala um pouquinho para quem está assistindo a gente, algum caso de que o Flávia Se Cuida já tenha ajudado? Ajudado. O Flávia Se Cuida tem ajudado muitas mulheres, e eu falo que até a minha força para continuar com esse projeto lindo, né? São muitos relatos, embora elas não queiram se expor, então a gente não pode expor essas pessoas, mas tem um caso de uma querida, né? Ela falou para mim, eu tô há um tempão seguindo você, já tinha quase um ano. E foi através do seu conteúdo que eu descobri que eu estava numa relação abusiva há anos. E eu queria te agradecer pelo seu trabalho, o conteúdo fez eu entender. Ela falou, eu sabia que tinha uma coisa, mas eu não, muitos anos na relação, eu não consegui identificar. Através do seu conteúdo, eu consegui identificar, eu consegui saber como sair desse relacionamento com segurança, agir emocionalmente, né, bem, porque senão você acaba saindo e correndo risco. E ficou tudo bem com ela, hoje ela tá linda, maravilhosa, se cuidando, todo mundo olha e fala que é outra mulher. Eu fico muito feliz porque ela me deu esse relato, e aí me vem muito ela na cabeça, de ver essa mulher transformada. Eu falo, que bom que o meu projeto pode estar ajudando outras mulheres a se libertarem e a sonhar, e voltarem a sonhar também. Hoje o papo foi sério, ela deixou acho que de uma maneira mais leve. Super agradeço receber aqui o meu toque, né, me receber. Desejo uma vida repleta de saúde, de abundância, de amor e de prosperidade. Obrigada, Mel. Tudo em dobro para você também, para todas as mulheres que estão assistindo a gente. É isso aí. Obrigada, até a próxima. Obrigada.